Oi, ouvinte do Sarau! Eu sou o seu Cuia e esse rapaz barbudo aqui comigo é o Lucas. O senhor me descreveu como se eles estivessem vendo a gente. Verdade, né? É. Eles nem sabem como que a gente é. Quem ouve o Sarau aqui só sabe como que é a nossa voz. E sabe um pouco da nossa vida, né? Porque a gente sempre fala de coisa que aconteceu com a gente. Puxa vida! Como será que eles me imaginam? Aposto que eles imaginam um idoso bem bonitão. Por falar em imaginar, a última história do senhor sobre o IP me fez lembrar de uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu posso contar aqui hoje? Claro! Eu adoro as suas histórias, Lucas. Eu nunca sei o que vai acontecer. As minhas, eu já conheço tudo. Quando eu começo a contar, eu já sei como que vai terminar. Nunca consigo me surpreender. Mas as suas histórias são uma caixinha de surpresa pra mim. Eu vou contar hoje sobre a natureza também, igual o senhor contou no último episódio. Só que no meu caso, a planta em questão não era tão amigável e amável quanto a árvore sua amiga, seu Cuia. Mas eu vou começar do começo. Ah, sim, por favor. Começa do começo, continua contando no meio da história e quando chegar no final, você pode parar. Tá bom. Quando eu era criança, tava na moda as casas terem cerca viva no quintal ou na calçada das casas. Tinha aquela planta para todo lado na cidade. E cerca viva, não sei se o senhor sabe, mas é uma cerca que cerca algum lugar. Só que ela é feita de um monte de arbusto, plantados bem juntinho um do outro, para ficar bem fechadinha a cerca toda. Só que o problema era que se você não ficasse sempre cuidando e podando essas plantas, para elas ficarem bem retinhas, parecendo uma parede, elas cresciam uns galinhos para todas as direções e começavam a invadir a calçada onde a gente passava. E pro meu azar, uma família que morava na rua dos meus pais se mudou e deixou a Deus dará uma parede de cerca viva. E claramente essa planta continuou crescendo. Os galhos cresciam para todos os lados. Era uma planta completamente rebelde e livre. Ela conseguia alcançar um espaço lateral que não era permitido que nenhuma outra cerca viva alcançasse. Mas a gente, que morava perto da tal casa, começamos a achar meio estranho aquela planta estar crescendo tanto daquele jeito sem ter ninguém cuidando dela. Ninguém morava lá, seu Cuia. Então, ninguém regava aquilo. E mesmo assim, aqueles arbustos rebeldes eram os mais verdes, fortes e vigorosos do bairro todo. Ninguém conseguia competir com a vistosidade daquela cerca viva. Eu era uma criança quando isso aconteceu, mas eu lembro que os adultos convocaram uma reunião do bairro para tentar entender o que estava acontecendo naquela casa e o que eles podiam fazer para conter a rebeldia daquela cerca, que estava sendo um péssimo exemplo para as outras plantas do bairro. E quando todos os moradores chegaram, a gente percebeu que todas as famílias que moravam no quarteirão da tal cerca viva, que crescia fora do padrão, tinham desaparecido, seu Cuia. Eita! Foi um susto geral, porque se não tinha ninguém regando aquela planta, ela ainda estava crescendo e tinha pessoas desaparecendo, isso tudo só podia significar uma coisa. Ela era uma planta carnívora. Como é que o senhor sabe? Eu já vi isso acontecer. Mas a que eu vi só comia a carne dos passarinhos que fazia ninho nela. Que horror! Pois é. A gente teve que colocar uma gaiola em volta da árvore para manter os passarinhos longe, porque ela não aceitou parar de comer os bichinhos. E vocês, o que fizeram? Então, a gente nunca tinha visto uma coisa daquela. Então tivemos que fazer uma experiência para ter certeza que era aquela planta que estava comendo as pessoas do quarteirão. Colocamos bem pertinho dela um manequim com roupa de gente assim e ficamos olhando. Não deu nem 10 minutos e a planta começou a esticar os galhos para o manequim. Assim, lambendo os beiços, salivando por causa da refeição que ela ia comer. Pegou ele e puxou para dentro do arbusto. Ninguém da gente nunca tinha visto nada parecido com aquilo.
Ficou todo mundo muito chocado. E ainda piorou quando a planta cuspiu de volta o manequim de plástico, depois de perceber que não era uma pessoa de carne e osso. Aí não teve jeito. Tivemos que denunciar aquela cerca-viva para a polícia e ela acabou sendo presa, depois de ter confessado que comeu a carne dos pessoal que morava lá. Olha que horror! Realmente, além de carnívoro, ainda era criminoso esse arbusto. Um péssimo exemplo para as crianças do bairro. Você vê, né, seu Cuia? Enquanto tem gente que é vegetariano e só come plantas, agora tem também plantas que são carnívoras e só come carne. Mas na verdade isso tá certo, né, Lucas? Oxe, como assim? Vegetariana que ela não podia ser, né? Porque se ela se alimentasse de planta, ela seria canibal. E ser canibal não é uma coisa boa. Faz sentido. Por isso que o mais certo é se alimentar da luz do sol, igual que as plantas normal faz. Porque assim a gente ia produzir a nossa própria comida, igual que as frutas das árvores, e não ia precisar comer ninguém. Só que essa dieta alimentar não funciona pro sol, porque se ele se alimentasse dele mesmo, ia ser um canibalismo solar.